Gente, boa tarde. O GECOM dando prosseguimento à conversa com o GECOM. Nós hoje vamos conversar com a pesquisadora, historiadora Heloísa Abreu Dipp, e que está fazendo um belíssimo trabalho sobre a imigração, né? Catalogação, descoberta de documentos, organização, e ela vai falar um pouquinho desse trabalho dela, né? A Heloísa, ela é historiadora formada pela USP de São Paulo durante muito tempo, né? Se dedicou mais à pesquisa sobre aos estudos sobre a arte, né? A história da arte, e hoje ela está envolvida com esse projeto, além da questão, né? Ela tem um trabalho dela e também tem um projeto envolvendo duas instituições das quais ela vai nos falar. Então, vamos lá. Heloísa, obrigada por estar aqui de novo conosco. E vamos começar um pouquinho dessa sua história familiar, né? Eu acho que todos nós que trabalhamos, quando a gente começa a estudar Oriente Médio, imigração, é porque tem alguma coisa das nossas origens, se nós formos, obviamente, descendentes, né? Isso não invalida que outros façam. Então, conta um pouquinho para a gente, né? Quando é que o primeiro DIB da sua família, se você tem esse registro, né, chegou ao Brasil? Não sei que geração você é, né? Então, você conta um pouquinho da história dos DIB, né, dos seus DIB no Brasil. Obrigada, Muna. É um prazer estar aqui com vocês, com o GEPOM, um trabalho super legal, seu e da Monique, que eu conheço mais de perto, né, o trabalho de vocês, e para mim é um prazer estar aqui com vocês. Bom, com relação, primeiro, aos DIB, não tenho a menor ideia quando chegou. Eu sou segunda geração brasileira, meu pai é primeira geração, meu pai é de 34, e o que eu imagino é que os primeiros DIB tenham chegado aqui no Brasil em 1908, 9, talvez, não sei, é só suposição, porque daí vem essa questão com relação à preservação, né, da documentação, né? Por que que eu não sei de nada? Porque eu não tenho nenhuma documentação, né? Não tenho documentação dos DIB, não tenho documentação do Sarruf, não consigo encontrá-los nas listas de bordo que foram digitalizadas pelo Arquivo Público do Estado de São Paulo, né? Eles chegaram em Santos, mas eu não tenho nenhuma referência. Então, eu vou fazendo o trabalho de formiguinha. Hoje, por exemplo, eu estava aqui digitalizando um jornal de 1916 e vi uma foto da Sociedade da Juventude de Homs. E está meu avô ali. Quer dizer, em 16, meu avô já estava aqui. Mas ele veio com quantos anos? Para participar de uma sociedade dessas, ele devia ter pelo menos uns 18, 20 anos, né? Com quantos anos ele veio? Com 12, 13? Com qual irmão ele veio? Né? Qual foi o irmão que chegou antes? Ele tinha uns 5 ou 6 irmãos acima dele. Né? Então, realmente não sei quando chegou o primeiro DIB, não sei quando chegou o primeiro Sarruf. Eu sei quando chegaram os últimos Sarrufs e o último DIB, isso eu tenho, mas o restante não tem. Quando? Quando é que ele chegou? Quando é que o último chegou? O último Sarruf chegou em 1924 e o último DIB chegou em 1922. Ah, tá. Então, nós vemos assim que as famílias ficavam longo, e são os mais idosos, né? Foram os meus bisavós que chegaram. Isso que eu ia te perguntar. O seu avô, ele veio com seus bisavós ou ele veio sozinho? Não, veio sozinho. Meu avô veio sozinho e o meu bisavô, Dib, veio também sozinho, quando iam ser os últimos a vir, ele e a esposa muito mais jovem que ele, preparando a viagem em Homs, eu acho que era inverno, alguma coisa aconteceu, ela faleceu, e o meu bisavô já idoso, eu acho que com mais de 70 anos, 75, veio para cá sozinho, foi o último, né? E do lado Sarruf, quem veio foi meu bisavô, minha bisavó, com os 2 filhos caçulas, que esses filhos, é óbvio que não conheciam os irmãos mais velhos, que tinham 20 anos a mais do que eles, né? Então, você pode imaginar que meus avós ficaram, sei lá, 20 anos sem ver alguns filhos. Uma coisa impressionante, né?
Então, muitos morriam sem ver os filhos de volta, né? no mínimo 15 anos, vai. Como eu não sei quando eles vieram, se eles vieram para cá no início do século XX, e está quase 20 anos, às vezes, de diferença, né? É. Aí eu não sei se você vai poder responder, né? Porque por conta dessa ausência, dessa memória, ausência dessa documentação, o Paulo Gabriel Ilu, ele destaca, né, que quando esses imigrantes chegavam ao Brasil, eles vinham normalmente estabelecendo havia uma rede de solidariedade que os recebia, né? Você não tem, então, você não tem esse registro se a sua família veio com isso, se não veio. E eles vieram para São Paulo direto. Vieram para São Paulo direto, muito provavelmente veio um primeiro irmão, ou no lado Sarruf, eu acredito que uma primeira irmã que veio já casada, né? E depois o que acabava acontecendo era aquilo que a gente conhece, eles iam montando a loja, iam ficando melhor de vida, eu não sei em que situação financeira eles vieram, né? Não tenho a menor ideia, mas muito provavelmente, assim, pelas histórias que eu vejo, tanto do lado Dib como do lado Sarruf, eu vejo que era assim, um irmão ficava sócio de um, daqui a 2 anos eles não eram mais sócios, daí a sociedade mudava, o mais novo ficava sócio do que tinha acabado de vir, então isso se mantém muito, né? Ou ficam sócios com os cunhados, e assim, não tenho a menor ideia de como eles vieram. A única coisa que eu tenho em termos de alguma ideia, assim, é porque minha avó, que veio com um tio, minha avó, a Fife, do lado do Sarruf, veio com um tio, eu tenho o recibo da compra da passagem do vapor. Então, eu sei qual foi o vapor, eu sei a data que eles vieram, né? Então, só isso, terceira classe, né? Como todos eles vinham, porque provavelmente era realmente uma coisa bem complicada e bem cara vir para cá. E eles deviam ser muito jovens. O que meu pai conta é que esses 2 irmãos, que deviam ter 13, minha avó devia ter 13, 14 anos, meu tio devia ter uns 16 também, eles vinham assim, sempre com uma família, né? Que já vinham os mais idosos acompanhando. Então, eles vinham assim, cuidados, né? Até chegarem ao porto, os irmãos receberem. Essa história, certamente, você deve ter ouvido, né? Em várias famílias, né? Sempre a Certeza. família, ou então alguém esperando, né? A terceira classe, enfim, tem essas memórias. É interessante, eu não sei se aconteceu com você ou com os relatos que você ouviu, esses primeiros, né? Os nossos antepassados, pouco falarem da sua chegada, né? Meu pai, eu sabia muito pouco da chegada dele. Eu fui saber mais da chegada dele do dia que ele morreu, né? Situações que ele viveu no navio no dia que ele morreu. Então, ele não falava, né? Não sei se a sua trajetória tem isso, das pessoas com quem você conversou. Olha, o meu lado Dib, meu avô faleceu com 64 anos, então eu não o conheci, né? E ele tinha 4 filhos homens, meu pai nunca contou praticamente nada, eu acho que talvez ele não tenha nem perguntado muita coisa para o pai dele, então eu não tive esse contato com esse meu avô, mas a minha avó também não contava praticamente nada. Né? Ela contava 2 coisas que ficavam muito marcado para a gente, que era a história de que com o protetorado francês, a família ainda estava lá, uma parte da família, e eles foram descendo da casa até o porão. Então, ela disse que ela via as botas dos soldados passando na rua. Eu acredito que eram soldados franceses, né? E ela também era muito, muito malandra, gostava muito de medicina, e eu acho que ela devia dar umas escapadas e devia ter um hospital por perto, porque ela contava, ela adorava dar injeção em todo mundo, e ela contava que ela conseguia ver as cirurgias de um buraquinho de algum lugar.
mas nós não tínhamos como fazer mais perguntas. Não tinha, eu acho que nós éramos muito crianças, e mesmo eu, historiadora, nunca tive, olha que coisa, né? Eu nunca tive esse interesse. É como se ela fosse viver para sempre. É como se aqueles tios idosos, né, que cuidaram de todas as irmãs que ficaram viúvas, e eles mesmos não casaram, 2 ou 3 tios que estavam sempre por lá conosco, conheciam todas essas histórias, a gente não perguntava nada para eles. Eles não abriam nenhuma possibilidade. Eles não chamavam e falavam assim: senta aqui do meu lado que eu quero te contar uma história. Eles eram aqui. Eles não eram mais de lá. Eles eram daqui, né? Então, a história ficou perdida e é uma frustração muito grande. E eu acho que essa frustração é de todos nós, né? Porque eles vinham para ficar. E eu não sei exatamente, com as minhas primas também isso acontece, das mulheres não quererem contar as coisas, né? Talvez famílias que tenham mais tias, eu não tinha, eu tinha mais tios, né? Mais tias e tal, talvez as mulheres conversassem um pouco mais entre elas, mas eu não tive essas tias na minha vida, então É, perdeu-se essa fofoca feminina. porque as mulheres elas sempre vão ser mais saudosistas, não vão ter receio da questão, ainda mais a comunidade árabe, né, que é mostrar os sentimentos, os afetos, chorar. As mulheres são mais suscetíveis a isso do que esses homens que são machões, né, que não pode chorar. Você falando, Luiz, eu fiquei, não sei se isso também faz parte do que você acha, essa ruptura, né? Porque há algumas gerações, né? Eles não falavam, as novas gerações, quer dizer, né? Os filhos não falavam árabe, porque os pais não ensinavam, né? A integração tinha que se dar plenamente, então começar pela língua. Mas eu acho que isso, não sei se eu estou errada ou não, você que pode me ajudar. Isso talvez seja uma característica de determinadas comunidades. Eu acho que as comunidades cristãs se integravam dessa forma. Elas não se integravam, não ensinavam árabe para os filhos, enquanto que os muçulmanos, por conta da própria religião, têm as orações em árabe, ensinar a ler o Alcorão, vai por um outro caminho, né? Pelo contrário, eles vão se apegar a essa tradição. Tem alguma coisa a ver essa questão das comunidades? Com certeza, eu acredito que sim, porque realmente a gente percebe que num determinado momento, mesmo quando a gente, porque veja, essa história toda que eu conheço e que eu conto, né, é a história dos livros. Porque nós não tendo esse relato, essa história oral, a gente só pegando algumas coisas das memórias, inclusive das memórias dos nossos amigos, que a gente vai encontrando e tentando montar alguma memória que a gente acaba se apossando, né, como se fosse também a nossa memória familiar, né, tentando refazer esse quebra-cabeças, né. Então, veja, eu sei que num determinado momento, eles resolveram que eles não iam mais voltar, né, e resolvendo não voltar, o que eles tinham que fazer? Era realmente fazer uma imersão profunda. Meu pai tem 88 anos, então, veja, ele, em 1934, ele nasceu, com 4 anos de idade, meus avós o colocaram no Colégio Bandeirantes. Ele fez do maternal até o final do colegial no Colégio Bandeirantes, né? Meu tio mais velho, meus 2 tios mais velhos, 7 anos mais velhos que meu pai, foram para o Arquidiocesano, que era um colégio católico, né? Meu tio caçula também foi para o Colégio Bandeirantes. Então, meu pai não fala o árabe, ele arrastava um pouco o árabe, entendia um pouco o árabe, mas eu nunca ouvi meu pai falar, muito menos ler o árabe, né? E mesmo todas essas memórias que ele não tinha, o que ele acabou passando para a gente foi uma questão assim de um apreço à defesa da questão geopolítica, né? Então, eu não fui assim criada para pensar na cultura árabe, na música árabe, na literatura árabe, era uma coisa mais política mesmo, essa
em casa, pelo menos, né? E o que, você veja, o nome do meu pai é Cláudio, eu tenho um tio chamado Romeu, Roberto, por quê? Meu avô arranjou uma professora ou uma governanta, ou que fosse, italiana, né, e também uma portuguesa, para ensinar o português para minha avó, e a minha avó gostou tanto que acabou colocando nomes brasileiros ou italianos nos filhos dela, né? Então, você veja, meu avô tinha uma biblioteca, meu pai conta, uma biblioteca linda, toda encadernada, provavelmente de todos esses mesmos jornais que eu estou trabalhando hoje em dia, né? Mas assim que minha avó mudou de casa e meu avô faleceu, mandaram embora toda essa biblioteca. Então, realmente, né, não tinha essa coisa dessa cultura. Eles eram brasileiros, né? Então, e a gente ouve isso em praticamente todas as famílias. Eu acho que é verdade. E aí eu vou até acrescentar, até as comunidades muçulmanas também tem uma geração que rompe, né? Que, por exemplo, né, que vai casar com cristãos, e aí vão se casar nas igrejas. Então, a partir do momento que o casamento acontece na igreja, você já percebe uma ruptura total dessa tradição, né, que os pais ainda tentavam manter, mas que vai ser difícil por todas as questões de adequação, de conhecimento, enfim. Bom, vamos lá. Então, eu ia te perguntar, né, você sendo historiador e descendente, quando é que você começou a se interessar pela diáspora, né, e pela memória dessa diáspora, né? Então, você me contou assim, a história da sua família, mas deve ter dado, porque você, durante um tempo, eu fui pesquisar sobre né, a sua carreira, você, durante um tempo, era mais envolvida com a história da arte. E aí tem, né, então, e aí tem um momento que você vira essa chave e vai para a história, né, vai para a questão da preservação da memória, para a questão das identidades, para a questão dessa história oral, né? Em que momento você virou essa chave, Luísa? Olha, vou só complementar um pouquinho essa história aí do meu histórico, porque tem alguma coisa que acabou participando da minha vida durante muito tempo, não necessariamente eu conto, porque é uma parte de uma vida empresarial minha, né? Eu me formei em História e, como todo bom pai árabe, meu pai me levou para a empresa dele, que era uma empresa de desenvolvimento de projetos educacionais e de treinamento, onde eu passei praticamente toda a minha vida após os meus 21 anos, a empresa está montada até hoje, né? E desenvolvendo projetos, levantando informações, levantando dados. Então, eu fui me formando nessa história de ser crítica, de levantar informações, de não me ater a simplesmente aquilo que eu achava muito facilmente, né? E a ideia realmente era trabalhar com história da arte, com restauro. Trabalhei um bom tempo, fiz um curso na França, né, na École du Louvre, que foi sempre a paixão. Mas eu fui trabalhar na empresa do meu pai, onde eu tive todo esse embasamento ligado a levantamento de informações, que é muito importante para esse meu momento agora. Né? E num determinado período, eu acredito que tenha sido lá para 2007, 2008, eu me aproximei do Instituto da Cultura Árabe. Foi uma paixão, porque é um instituto de cultura, né, onde existiam cursos, existia uma mostra de cinema maravilhosa. Eu fui me aproximando mais de toda aquela parte de geopolítica, fui organizando os cursos do instituto, fiquei no instituto durante 10 anos. Nicarágua, né? Isso, né? Num trabalho voluntário, mudando ali, secretária-geral, diretora disso, daquilo, e nessa parte toda de cursos, eu acabei me interessando por história oral. Fui fazer alguns cursos sobre história oral, fui me aproximando, né? Minha avó tinha acabado de falecer há um tempo, e eu fui me aproximando dessa coisa, dessa história de família, né? Acabei sendo neta mais velha, eu acabei tomando aí a incumbência de ser guardiã de uma série de álbuns de fotografia,
né? E foi quando eu realmente fui juntando no Instituto da Cultura Árabe esse trabalho de história oral, tentando criar um centro de pesquisa, né, que existe ainda, que é o Almaja, e com as histórias, com essa parte toda familiar desses álbuns, foi a única forma que eu consegui refazer um pouco a minha história, através das fotografias, né, fazendo uma história oral aí meio ao avesso, que existe muito, né, que as pessoas montarem a sua história através de fotos. Como esses álbuns tinham sido montados pelo meu avô, desde 1918, 20, eu tenho fotos, até mais ou menos 1954. Então, eu fui refazendo a história da minha família através dessas fotos. Tem vários buracos, é óbvio, né? Tem muitas fotos com dedicatórias em árabe que eu não leio, eu levo para algumas pessoas lerem para mim. E daí veio toda essa paixão, não só pela história das famílias, eu fiz isso para o meu lado italiano também e para o lado brasileiro, né? Mas daí eu fui fazer curso de digitalização, restauro de fotografias, fui me aproximando de todas essas coisas que foram me levando de volta à história, né? Então esse foi o momento. Uhum. Você falou agora, né, fazendo só uma pergunta, curiosidade mesmo, você falou que também fez isso para o seu lado italiano, né, que você tem um lado italiano. O seu lado italiano, essas memórias, elas estão guardadas ou também se perderam como o lado árabe? Perderam totalmente. Eu não consigo nem encontrar quando eles entraram no Brasil, porque como eles vieram também de forma autônoma, não consigo encontrar absolutamente nada, né? Agora eu vou começar a rastrear os cemitérios, né? Os atestados de óbito, os cemitérios, a cúria, para tentar ver quando determinados tios faleceram numa determinada época em São Paulo, tios-avós, né? Uhum. Então, o lado brasileiro é mais fácil, né? Porque você tem uma série de documentos que você vai futucando. O Family Search é uma plataforma que ajuda bastante, né? O Arquivo Público do Estado tem coisas fantásticas também. Precisa ter paciência, né? Agora, o lado italiano, eu acabei encontrando mais pesquisando lá mesmo algumas coisas, mas mesmo lá é muito difícil. Aqui sem chance, sem documentação nenhuma, jogaram tudo fora. É o mesmo caso aqui, né, no lado árabe, porque como teve o Império Otomano, né, a queda do Império Otomano, e aí essa documentação que já era precária se perde. Aí depois vem os protetorados, aí tem a independência, a separação dos estados modernos. Fica praticamente impossível, né, esse resgate. Se a pessoa não tem vínculo, praticamente impossível. Bom, Sim. vamos lá. Você integra, Luiz, a equipe de um projeto de preservação e memória da diáspora árabe aqui no Brasil, que é um Sim. projeto, né, de parceria entre a USEC e a Câmara de Comércio Árabe Brasileira, onde, inclusive, você está gravando aí para a gente. Aqui, ó. Então, temos um pouquinho da Câmara, que tem um trabalho muito bacana também, até mesmo no âmbito cultural, né? Tem o jornal. Bom, fala um pouquinho desse projeto, né? Que você, né, essa parceria está permitindo fazer. Então, na época do ICARAB, eu acabei conhecendo o professor Roberto Catlabi, que é um professor, ele é brasileiro, ele mora no Líbano há muito tempo, e ele faz um trabalho maravilhoso na USEC. A USEC é a Universidade do Santo Espírito de Kaslik, né, no Líbano, perto de Beirute. Essa é uma universidade muito antiga, muito prestigiada, né? E eles têm, assim, laboratórios fantásticos para preservação de documentação, de manuscritos, eles já têm uma história antiga de busca de material sobre a diáspora, e o professor Roberto, ele criou em 2010 o CECAL, que é o Centro, deixa eu pegar o nome certinho, porque às vezes eu misturo, o Centro de Estudos e Culturas da América Latina. Qual que é o objetivo desse centro? É um estudo dessa diáspora, mas também
também o estudo de tudo que a América Latina transita em termos dessa influência, dessa imigração, né? Esse centro, em 2016, ele já tinha criado uma parceria com a Argentina. Em 2008 veio e criou uma parceria aqui no Brasil. O objetivo desse projeto, que é organizado pelo professor Roberto Monsecal, é localizar, digitalizar todos os documentos, os manuscritos, os periódicos, as revistas, né, e jornais que a gente encontra dessa imigração. Já havia esse projeto em 2016 criado na Argentina, eles já estão digitalizando muita coisa há muito tempo, e o professor Roberto chegou até a Câmara de Comércio, apresentou o projeto e a Câmara topou dar o apoio para esse projeto, né? Tanto que eu estou aqui numa bela sala, num estúdio que tem todos os equipamentos doados pela universidade. E o trabalho, minha empresa é contratada para eu desenvolver esse projeto, eu sou coordenadora e tenho uma assistente que fala o árabe fluentemente, lê fluentemente o árabe, então me dá muito apoio no levantamento de todos esses documentos, né? Então, o objetivo desse projeto é fazer essa digitalização de todo esse material é digitalizado aqui no Brasil, e ele é encaminhado por nuvem para a USEC. A USEC, então, disponibiliza, né, num link da biblioteca virtual que eles têm na universidade para pesquisa. Então, esse link foi lançado no dia 26 de março, né, num evento no Museu da Imigração. Esse link está aberto a pesquisadores, a quem desejar procurar esses documentos, vai ter acesso através de um catálogo, né? E mais, o que é bárbaro, né? Eles fizeram também um acordo com o Kairala Center da Carolina do Norte, que desenvolveu uma ferramenta excepcional que faz a leitura em OCR dos caracteres em árabe. Então, o que acontece agora? A gente tem esse material digitalizado e toda essa tecnologia de OCR faz com que esse material vire texto e possa ser traduzido. Então, é fantástico, né? Esse projeto está só começando, tem 3 anos e meio, nós já digitalizamos 100 mil imagens, é muita coisa, né? E não sei se você quer que eu conte assim onde eu encontro esse material. Quero. Ia perguntar isso, quero detalhes sórdidos. Então, nesses 3 anos e meio, o projeto, nós primeiro entramos dentro do material que existia dentro da Câmara de Comércio Árabe Brasileira, né? Digitalizando estatutos, fotografias antigas e mesmo muita coisa encontrada dentro da própria biblioteca da Câmara de Comércio. Depois, porque isso tudo é assim, trabalho de garimpo, né? Através de vários livros que foram publicados, o levantamento de todos esses jornais, primeiro o nome dos jornais, das revistas, depois o nome das tipografias, depois tentar se aproximar desses intelectuais, né? Que escreviam, que faziam esses jornais. Fazendo relação de nomes para encontrar o que é importante e o que não é importante. Nesse meio período, nós tivemos a chance de digitalizar um bom material na Biblioteca Mário de Andrade, material excepcional no Instituto da Cultura Árabe, que tinha recebido uma grande doação de uma pessoa que tinha, assim, praticamente a Revista Oriente inteira, né? Depois fomos para o Lar Sírio Pro Infância, que também tinha muito material doado, eles tinham recebido bastante coisa, complementamos daí, então, a Revista Oriente, né? Deixa eu ver se eu não esqueço, eu estou aqui vendo o meu material. Fomos para o Esporte Clube Sírio, né? Família Benjamin Jafé também cedeu algumas fotos, porque a gente vai entrar nas famílias também, né? Não nesse momento. A ideia da gente é primeiro tentar rastrear o maior número possível desses jornais e revistas, porque, veja, a gente tem aí levantamentos que dizem que do final do século 1883
foi o primeiro jornal publicado em Campinas, Al-Faiha, que é Mundo Largo, foi publicado em Campinas. Então, de 1883 até mais ou menos 1920, 1930, estima-se um número assim, próximo de 300 títulos lançados, né? Jornais que ficaram, sei lá, uma edição, 20 anos, 30 anos, alguns 40 anos, né? E então a ideia é a gente se aproximar de todo esse material. Então, rastrear o Brasil inteiro é uma coisa, você pode imaginar, né? E acabamos de receber todo o material digitalizado no Arquivo Público do Estado de São Paulo, que tem alguns exemplares, né, super delicados, como se fosse um biju, que a gente tem que mexer com muito cuidado, né, de pelo menos 20 desses jornais. Então, você imagina, como é que a gente vai chegar a encontrar todos esses 300 e poucos, né? Então, agora, é trabalho de formiguinha. Bom, não posso esquecer, né? A joia da coroa é o Clube Holmes, que tem uma biblioteca maravilhosa, principalmente de livros publicados por todos esses intelectuais, porque a gente não sabe, né? A gente imagina que eles vieram, moravam nas pequenas aldeias, e eles vinham para cá, não queriam ser empregados em fazendas e ficavam na área urbana, trabalhando como comerciantes, essa história toda que a gente conhece, né? Só que tem uma história paralela muito importante. Lá, durante o Império Otomano e mesmo durante o Protetorado Francês, os intelectuais, e eram muitos, né? Eles não podiam escrever. Eles eram presos, eles eram perseguidos. Então, muitos deles faziam assim, eles escreviam no Líbano e mandavam material para o Egito, e publicava no Egito, que tinha uma certa liberalidade com relação a ideias políticas, né? E depois, o que eles faziam? Eles vieram para o Brasil. Vindo para o Brasil, eles tinham muito mais liberdade. Então, eles criavam esses jornais, essas revistas. Não só eles escreviam tudo o que eles queriam em termos políticos, como eles também criavam partidos, entre aspas, né, aqui no Brasil. E essas revistas, esses jornais eram assinados pelos nossos patrícios lá na Síria e no Líbano, e na Síria e no Líbano eles recebiam informações, né, sejam fortes, vocês têm que ter uma determinada movimentação em termos políticos. Alguns defendiam o protetorado francês, outros defendiam, não, vamos ser grande Síria novamente, não vamos ser Líbano, Síria, e com isso, nós aqui, esses intelectuais aqui, tinham força para dar força para eles lá. E uma coisa muito legal também é que os que escreviam lá mandavam material que não podia ser publicado lá, e esse material era lido aqui, né? E depois voltava para lá, e daí podia ser lido. Porque, né, as pessoas assinavam esses jornais, que vinham em embrulhinhos, e provavelmente era muito mais fácil passar como uma carta e não ser censurado, né? Então, essa história é maravilhosa. E o Clube Holmes tem uma quantidade enorme de livros que nunca foram traduzidos. Livros que provavelmente nossos pais nunca leram, nem essa primeira geração, né? Talvez nem meu avô mesmo, né? Porque eles estavam aqui para trabalhar, e tinham aqueles que estavam aqui para escrever e para contar essas histórias. Então, eu acho assim, esses livros devem contar coisas que a gente não conhece. Por exemplo, como é que eles tinham como havia essa rede, né, de quem poderia emprestar dinheiro, trazê-los para cá, por que eles saíam, como que era a vida deles lá. Eles tinham tecelagem, eles eram tecelões em casa, eles eram artesãos, como que era essa vida, né? Porque a gente conhece assim, também pelos livros, né? Quando eles chegaram aqui, essa história a gente conhece, mas é aquela de lá, como eles viviam. Isso está nesses livros, né? E esses livros precisam ser traduzidos e precisam ser pesquisados para engordar essa nossa história. A USP não teria interesse, você sabe dizer, se a USP, eles têm um grupo bom que está saindo da universidade, traduzindo, né? Tem um trabalho muito bem, muito voltado.
será que assim, eles não teriam interesse? Estou aqui falando de curiosidade mesmo, né? Porque é um material, né? Porque também tem uma coisa que você estava falando, né? De como esses jornais circulavam, e uma coisa que eu observo, não sei se você vai concordar comigo, que a imigração sírio-libanesa ela tem um diferencial de outras, talvez, pela sua politização. Eles eram muito politizados, né? Então, a gente vai ver, você falou que aqui criavam-se partidos, né? Pequenos partidos voltados lá. Muitas vezes também os partidos de lá faziam sessões aqui no Brasil, na Argentina, né? Você estava falando, né, da censura, vai ter o nacionalista, né, que é libanês, mas do Partido Nacionalista Sírio, o Anton Saad, que vai ter um jornal circulando aqui na Argentina, né? E no Líbano ele era proibido, né? Na Síria ele era proibido. Então, né, você percebe também essa politização maior dessa comunidade? Ah, com certeza, né? Quando perguntam para a gente, nossa, quantos imigrantes, né, descendentes de imigrantes, né, entram para a política, é óbvio que isso tudo foi a base para eles, né? Essa base de luta, essa base de defesa das suas ideias, é óbvio que a gente tem que explicar por aí. E tem uma coisa também, né, muito importante. Como eles vinham de uma forma autônoma, eles tinham liberdade para andar pelo Brasil inteiro. Então, não só eles se fixavam, iam abrindo essas fronteiras, se fixando, esses jornais circulavam em vários lugares. Eu estou em contato com várias bibliotecas aí de todo o Brasil, por conta de um curso que eu estou fazendo, tive essa sorte de estar em contato com as bibliotecárias, né? E já fiz um apelo, por favor, vão atrás desses periódicos, porque é óbvio que isso foi até lá em cima, em todas as fronteiras, esses jornais chegavam, né? E é óbvio que, levando toda essa história de política, de defesa de direitos, isso pegou o Brasil inteiro. Então, nós temos políticos, né, da imigração. Muito bem lembrado até pelo, né, o trabalho belíssimo do Diogo Bersito, no livro Sim. Brimos, né, Imigração Sírio-Libanesa, Os Caminhos para a Política, que eu acho que assim, a riqueza dos depoimentos que ele coloca lá, né, a história dessas famílias e olha que ele não entrevistou todos, se você fosse entrevistar todos. Na década de 80, aqui no Rio, o consulado sírio chegou a fazer um movimento, eu me lembro, né, eu estava na faculdade, começando a faculdade, e aí eles criaram, como é que era? Associação, não era uma associação, era um grupo, né, tipo uma sociedade de políticos de origem árabe. E eu me lembro que, na época, eles foram convidados pelo governo sírio a visitarem a Síria. Foi um movimento aqui no Rio, né, que foi uma coisa meio... Foi o assunto do momento, né? Virou assunto. Isso ficou bem fixado em mim, né? Mas e o Diogo Bersito, nesse livro dele, ele conta as histórias, são maravilhosas. Bom, você já falou aqui, você estava falando da imprensa, ainda nesse assunto da imprensa. A Biblioteca Nacional, aqui no Rio, Sim, também tem um rico material, né? Que não são esses 300 tantos, porque é difícil até, mas uma coisa que a dificuldade que eu vejo ali na biblioteca é que não tem as traduções. E aí eu queria saber com você se com esse projeto da USEC, né, esses jornais que estão aqui no Rio, estão também digitalizados, no Rio não digo no Brasil, né, no caso da Biblioteca Nacional, foram digitalizados, estão nessa plataforma da USEC? Olha, no Rio, a gente tem um pesquisador que é o Guilherme Cury, que trabalhou dentro da universidade, dentro da biblioteca, fazendo um levantamento de todo esse material, de toda essa produção, o que tem na Biblioteca Nacional.
Eu vou confessar a você que o que eu conheço do que tem na biblioteca é através dos textos do Guilherme e de buscas minhas mesmo, como pesquisadora na biblioteca. Eu já fiz contatos com eles, mas ainda como nós estamos ainda aqui em São Paulo, só na capital, não entrei ainda em contato com eles, porque sempre trabalhar com uma instituição federal ou mesmo estadual é um pouco mais complicado. Eu não posso trazer o material de lá para cá. Normalmente, esse material, por exemplo, no Arquivo Público do Estado, o material estava tão delicado que quem fez a digitalização foi o próprio Arquivo Público. Não, na Biblioteca Mário de Andrade, a gente mudou com todo esse material, com todos os equipamentos e tudo, ficamos 2 semanas na Biblioteca Mário de Andrade, porque o material não pode sair, né? É muita responsabilidade, esse material é tombado, você não pode tirar esse material. Então, por exemplo, eu não sei exatamente como nós vamos fazer com essa questão da Biblioteca Nacional. É óbvio que no momento que esse material tiver sido digitalizado e ele estiver nessa plataforma da USEC, é imediato que vai ter uma correspondência com esse projeto do Carola Center, é óbvio, né? Então, eu acho que a tradução vai ser muito mais facilitada. Você me perguntou do pessoal da USP, com certeza, nós temos aqui um centro de estudos, né, dentro da USP, professora Safa Jubran, Michel Sleiman, Mamed Jarouche, trabalhando fortemente na tradução de textos, né? Inclusive aí com o apoio da Tabla, que é essa editora que tá bombando em termos né, de dar esse apoio de tradução, né? Temos também, eles se interessam muito, eles têm muito interesse em conhecer mais a biblioteca do Clube Holmes, mas é uma biblioteca que está é uma biblioteca dentro de um clube, não tem livre acesso, né? Então a gente está vendo como é que esse material, ao ser digitalizado, pode dar mais acesso a esses pesquisadores. Na Universidade Federal do Sergipe, também acabou de ser criado um Centro Internacional de Estudos Árabe-Islâmicos, né? O Geraldo Campos, que foi curador aqui durante muito tempo da Mostra Mundo Árabe de Cinema do ICARAB, está trabalhando lá fortemente para conseguir ter um grupo de tradutores. Então, eu acho assim que o interesse pela tradução, né, dos textos árabes está crescendo e é o que a gente precisa contar com isso. Exatamente, né? até para preservar essa cultura, né? Quer dizer, Sim. para se manter viva, porque tem essa produção rica aqui no Brasil, e aí pegando esse gancho, né, a gente sabe que também tem uma literatura memorialística da comunidade, que é feita pelos descendentes. Então, chegam muitos livros aqui, né, pessoas que, né, me mandam de presente, né, são produções normalmente familiares, né, que são lançadas em datas, né, centenário do avô, centenário do bisavô, enfim, aquela... Né, e aí eu te pergunto, né, essa produção, né, como é que você vê essa produção, né, pensando na questão da memória? Porque é interessante que muitas vezes eu estava lendo alguns que é o ponto de vista do pai, né? Então é aquele filho que vai contar a história da imigração na perspectiva do pai. É muito interessante como é que as histórias, elas, ao mesmo tempo que elas se aproximam, elas também têm elementos, né, que eu fico assim, gente, isso aqui está mais para ficção do que para... Mas é aquela coisa de alimentar o mito, né, do ato heróico, né, desse personagem que vem, atravessa mares e vai estabelecer e constituir sua família. Como é que você vê essa produção, né? Né, como é que você enxerga isso? Você já teve acesso a alguma coisa? Está no seu escopo de pesquisa? Com certeza, né? A gente vê desde nos anos 20, já existiam pessoas contratadas, por exemplo, para contar a história da família Jafé, né? Então, nós já digitalizamos vários livros. Família tradicionalíssima, inclusive, né? O Jafé Sim. tem, né, tem
Já vi algumas entrevistas, achei assim o máximo, né? Mas aí. Porque eles criaram todo um. Primeiro, porque eles vieram, né, logo no início da imigração, então eles já estão na sexta, sétima geração aqui, né? Eram muitos. Então, quando você fala em Jafé, tem os Jafé da indústria tal, tem os Jafé que fizeram outra coisa. É óbvio que eles são muito mais conhecidos, né, por eles terem loteado todo o bairro do Ipiranga aqui em São Paulo, ao lado do Museu da Ipiranga, fazendo casas magníficas, né, verdadeiras joias ali naquela região, perto de onde eles tinham a indústria, né? Então, é óbvio que fazia parte desse esquema memorialista e mesmo, né, dessa liderança, do mito. Então, muitos, não foram só eles. Eu topo com vários livros escritos nos anos 20, nos anos 30, sobre outras pessoas, né? E, com certeza, a cada semana eu estou em vários grupos aí de imigrantes de Minas Gerais. Minas Gerais está um trabalho impressionante. E eles estão divulgando direto. Eles estão divulgando. Porque eles ficam até meio ressentidos, no sentido, eles têm com justiça até, que os pesquisadores ficam muito no Círculo Rio-São Paulo. Eu me incluo nesse grupo, né? Tipo assim, eu vou... E aí eu tenho conversado com algumas pessoas e eles ficam assim, mas por que vocês esquecem de Minas? E aí eles começam a citar, eu estou acompanhando, né, em alguns grupos, as publicações que eles estão fazendo. Realmente estão muito legal, muito bacana mesmo o trabalho que eles têm feito, inclusive da divulgação dessa memória. Em Goiás também eu recebi outro dia um material, falei, gente, esse povo está todo escondido, vamos trazer, né? Quer dizer, escondido não, aqui nós somos muito autorreferentes, aí eu faço uma crítica, né? Me incluo nessa crítica, né? Sou autorreferente, a gente fica muito Rio-São Paulo. É mais fácil também, né, essa pesquisa, mas talvez em outros estados a gente não tenha tido essa coisa dessa imersão tão grande e talvez eles tenham preservado mais documentação e mais história, talvez aquela coisa de sentar na família e conversar muito mais, mesmo pelo tipo, né, de vida menos urbana às vezes, né? Mas, olha, eu tenho pesquisado constantemente, muita gente tem publicado teses e TCCs, teses de mestrado, doutorado sobre a imigração. Tem Guaxupé, interior de Goiás, você vê muita gente escrevendo sobre a Tríplice Fronteira, tem bastante gente também buscando esse material. Outro dia, uma menina na Universidade de Nova York, brasileira, fazendo relações internacionais, entra em contato comigo pedindo documentação, porque ela tem que dar uma aula sobre imigração. Por quê? Eu perguntei para ela, por que imigração? A gente percebia que ela estudou no colégio de elite, ela falou, eu estudei com muitas pessoas sírio-libanesas, eram muito amigos, e na hora que eu tive que apresentar alguma coisa aqui, eu optei por falar sobre a imigração sírio-libanesa, mas ela queria falar sobre São Paulo, que é o mais fácil, né? Que existe muita coisa escrita, né? Mas a gente percebe que tudo isso que está escrito, e mesmo essas memórias, elas contam do momento da chegada para cá, né? Eu tenho uma necessidade enorme de saber como é que era a vida deles lá, né? Eu ainda tive, assim, uma sorte muito grande de, olha, pouquíssimos documentos eu tenho, mas meu pai tinha a certidão de nascimento do meu avô, que estava em árabe e em turco também, né? E um primo meu, que mora na Alemanha, tinha neto de uma irmã do meu avô. Então, provavelmente, como eles faziam aquele esquema de, quando vai registra um bando de filhos, então as duas certidões eram muito parecidas, né? Muito parecidas, mesmo esquema, mesma pessoa que escreveu, e essa certidão foi para um amigo turco dele, na Alemanha, foi traduzido, e lá tinha o local de nascimento do meu avô e da minha tia. Então, a gente conferiu isso, e eu tinha uma prima passeando por Homs.
e ela teve o prazer de poder entrar nessa casa. E essa casa Lindo. não foi bombardeada agora, então a gente soube que tem ainda família Dib morando lá, que as casas passam, né? Dentro Fica da de família, família. fica dentro da família. Então, assim, você vê como é importante um documento desses, você consegue, de repente, eu estou aqui reclamando que eu não tenho minhas origens, não tenho, mas olha como eu sou, né, mal agradecida. Tem a casa, que é a raiz da família, está lá, né? Então, você vê, tem essas joias que a gente encontra de vez em quando, né? E essa relação você falou, né? A casa, a base da família realmente é a casa, ela tem uma simbologia, né? Eu, quando visitei, né, a casa em que meu pai nasceu ainda está de pé. Olha, Né? tá A vendo? casa que ele nasceu ainda está de pé, a casa tem mais de 100 anos. Então, uma coisa... Bom, gente, bom. E aí eu quero te perguntar qual é a força da... Você já falou, né, da força das instituições para essa preservação. Você falou das famílias, né, que as famílias preservam, as instituições como o Clube Ramos é fundamental também, né, em Minas. Bom, e aí eu vou perguntando aqui para você, gente, já caminhando para o final, retomando o livro do Bercito, né, ele coloca, né, ele entrevista, né, ele vai falar dessa presença árabe na política brasileira. Então, e a gente falou aqui que esse legado vem com a própria história, com a própria politização dessa comunidade. Eu quero te perguntar, Heloísa, além, né, o que você considera como legado dessa comunidade, além da comida e da política? Nossa, é só a gente pensar um pouco, né, na quantidade de intelectuais, de escritores maravilhosos que nós temos da imigração, né? Você pensa no Radwan Nassar, você pensa no Milton Ratum, você pensa no Abu Jamra, você pensa em quantos cineastas, né, incríveis, né? Estou só mexendo aqui nessa área mais de arte, de comunicação, né? Grandes jornalistas, a quantidade impressionante de médicos que nós temos de primeiríssima linha, né? Grandes pesquisadores, O próprio Hospital engenheiros, Sírio-Libanês, né? construtores. O próprio Hospital Sim, Sírio-Libanês é um resultado o dessa imigração. resultado. Sim, o próprio HCOR, né, que veio do Sanatorinho Campos do Jordão, formado também por todo esse grupo que foi fundado em termos de ideias por um grupo chamado Sociedade da Juventude de Homs, né, que foi criado em 1908 e que tinha preceitos ligados a como vamos viver aqui, como que vamos ser de onde vem essa base da filantropia, né? Eles criaram tudo isso. Então, muito, muito interessante. Eu estou vendo aqui que a Monique está perguntando às mulheres árabes, nossa. Fala um pouquinho dessas mulheres, dessa relação delas até, né, na formação do próprio hospital, né? Exatamente, né? Na formação do hospital, na formação do Hospital Sírio-Libanês, do Naad Majafé, do HCOR também, na hora que nós vamos buscando algumas histórias sobre a formação dessas instituições. Amanhã mesmo vou visitar a creche Adélia Cury, né, que cuida de toda essa parte de crianças. Depois nós temos a Mão Branca, que cuida dos idosos, e assim essas mulheres foram trabalhando para cuidar de toda essa parte desse lado filantrópico muito forte, né? Nós temos o Lar Sírio para a Infância, que também as mulheres sempre participaram ativamente, né? Desde o início com a Madre Romã, que foi uma madre que acompanhou até o final da vida dela, o próprio Lar Sírio para a Infância. Então, todas essas entidades são muito fortes, né? E muitos cientistas, né? Cientistas, muitas construtoras. Eu acredito que nós estejamos, nós, né? Em todos
os lugares, né? Eu tenho muito orgulho, né, de lembrar que meu pai provavelmente foi um dos primeiros físicos formados, né, da comunidade. Como é que uma primeira geração ia fazer física na universidade, né? Quando a ideia é que ele tivesse a sua loja, né? É. Então, eu acho que é isso. E até complementando, né, essa questão desse protagonismo feminino na comunidade, a gente tira o estigma da mulher árabe submissa, que não saía de casa. Muito pelo contrário, muitas vão trabalhar com os maridos nas lojas, muitas vão tomar frente da formação das sociedades filantrópicas, né? A gente vai ter isso. Então, e é bom que isso seja dito, porque tira esse estigma da mulher árabe silenciada, submissa, né, dominada. Muito pelo contrário, a gente está falando de início do século XX. Não estamos nem falando de agora, né? Essas instituições todas nascem no início do século XX. Sim, e temos aí uma figura que não é possível passar sem falar da dona Salwa Atlas. A dona Salwa, fundadora da revista A Vinha, em 1914, né? Uma mulher que já era uma super intelectual na Síria, professora dos nossos avós, né? E ela veio para cá casada com um homem também muito importante, interessante em termos intelectuais, e ela era uma grande feminista. Então, ela foi uma das primeiras a tratar desse assunto dentro da coletividade. Essa revista era uma revista feminina, mas era uma revista feminista, né? Que dava o pouco que eu consegui que me traduzissem, né? É uma revista que durou de 1914 até 1948. Então, imagina só a força dessa senhora na comunidade. Você teve acesso a essa revista? Essa revista, Sim. Você conseguiu os números de 18 a 40, de 14 a 48? Sim, a grande parte está no Clube Homes, já foi digitalizada, mas existem números picados assim em vários lugares, porque veja, eu não consigo simplesmente chegar num lugar, encontrar, digitalizar e tchau. Eu estou fazendo um grande mapa de tudo que eu encontro em todos os lugares, mesmo que eu não digitalize. Então, se tem 2, 3, 4 volumes de uma determinada revista, a minha ideia é saber onde ela está, né? E agora, a grande história é assim, nós não sabemos o que tem dentro das famílias, dentro das casas, famílias que ainda mantêm tanto suas bibliotecas, quanto caixas emboloradas nos seus porões, né? Então, o apelo é para que essas famílias abram seu coração, abram para a gente conhecer o que elas têm, para a gente poder, talvez no futuro, ter um local, sabe? Um grande museu de preservação de toda essa memória, porque senão essa nossa memória vai ser exportada, esse material todo. Muita coisa já se encontra no Líbano, na Síria, nas bibliotecas lá. Muita coisa nos Estados Unidos. Grandes pesquisadores americanos pesquisam lá, porque eles têm muita coisa que nós não temos, né? Uma pena, então, até, né? É uma pena, com certeza. O Nick fez aqui uma pergunta, né, sobre a relação com a comunidade armênia, a relação da comunidade árabe com a Armênia, porque tem os armênios que eles, no genocídio, eles fizeram um caminho bem interessante, que eles saíram da Armênia, né, e foram para o Líbano, e do Líbano vieram para o Brasil. Então, nós temos uma comunidade armênia que, na realidade, é uma comunidade que passou pelo Líbano. A produção dessa comunidade, você está em contato? Não, nesse momento está fora. Ou nesse momento está fora? Não, tá fora, tá fora. Infelizmente, nesse momento, o projeto é um projeto de digitalização, em princípio, dessa imigração sírio-libanesa, né? É óbvio que se a gente ir Palestina, conforme nós formos encontrando essa publicação, essa produção também, né? Não é só material cristão, né?
nós temos também vários jornais otomanos, né, brasileiros otomanos, chamado Brasil Otomano. Hoje mesmo eu tive acesso a um deles. Eu acho assim que a comunidade armênia ela é muito amiga, né, das duas comunidades, que a gente chama de duas comunidades, mas no fundo nós somos um só. Eu acho que é isso que a gente precisa deixar bem claro, né? Nós éramos grande Síria, aquilo tudo era muito pequeno, nós transitávamos entre as aldeias, entre as pequenas cidades, casando entre nós. Então, essa questão hoje em dia dessa separação é uma coisa que às vezes é um pouco triste, chocante para todos nós. A gente ficar com dedos em falar, somos imigrantes sírios ou somos imigrantes libaneses. Isso não existia naquele momento, né? Exatamente. Não existia. E mesmo os armênios, né, desde do que a gente sabe que aconteceu, do grande massacre e tudo, é óbvio que eles foram para todas as regiões ali de Síria e Líbano atuais, né? A comida deles, a gastronomia deles é toda misturada com... Você encontra quibe esfirra feito de outras formas, inclusive, né? E eu não sei, talvez a gente tenha que ir atrás, sim, de como é, porque as comunidades casaram entre elas, e é óbvio que devem ter poetas, escritores... Que até escreviam em árabe também, né? Exatamente. Mas aí já é um outro projeto. Né? Então, eu ia te perguntar exatamente, né, que essa comunidade árabe, ela é muito plural. Então, nós vamos ter muçulmanos, cristãos, judeus, também tem, né? Os judeus, temos os palestinos, né? Sírios, palestinos. Aqui no Brasil houve uma imigração, uma diáspora grande de sírios, libaneses, que inclusive entravam no Brasil como sírios, né? Então, nós vamos ter também os egípcios em menor grau. Então, é uma comunidade muito plural. E aí eu acho que a riqueza dela é justamente essa pluralidade, essa diversidade que ela traz. Bom, e aí, Heloísa, já, né, você está com algum trabalho, em alguma pesquisa sua em andamento? Como é que está? O que a Heloísa, além do projeto, a historiadora Heloísa está fazendo também? Ou uma ideia de alguma publicação, um livro contando essas peripécias aí? Muna, não sei se eu vou ter energia para um livro ou para, né, talvez eu grave, faça alguma coisa que no futuro alguém pode escrever sobre como foram essas peripécias, né? Porque cada dia é um dia diferente, eu encontro uma coisa diferente. Olha, você falou dos armênios, estou cometendo uma gafe enorme, família da Casa da Boia, né? Uma parte da família é armênia, né? A Casa da Boia aqui em São Paulo, antiquérrimos aqui, família Riscala, se eu não me engano. Riscala Jorge, obrigada, Monique, isso mesmo, né? Então, eu acho assim, eu não paro de pensar em como a gente pode preservar esse material que está indo embora, né? Não só preservar esse material, mas também criar novamente um orgulho de origem nessa juventude, nessa terceira, quarta, quinta geração, né? Eu lembro que quando eu fiz duas festas para as minhas famílias, e coloquei todos os banners assim, estampados, família por família, os avós vestidinhos de noivos e tal, foi muito emocionante na hora que eu vi primos que eu não conhecia, com filhinhos no colo, que eu conhecia menos ainda, mostrando, apontando, eu tenho filme mostrando isso, todos emocionados, se encontrando naquelas árvores e voltando o dedo atrás para ver onde que nós né, onde nós estávamos entrelaçados, né? Então, assim, eu tenho alguns projetos, eu criei agora um grupo, né, ligado a Homs, os descendentes de Homs na Síria. Esse grupo já está com quase 200 pessoas, então eu quero ver se eu faço um projeto de início de pesquisa de quem somos primos, não somos primos, dentro do próprio grupo. Tenho um sonho enorme de montar uma plataforma onde a gente possa levantar todas as informações, não só sobre a nossa imigração tardia,
Mas agora, toda a imigração dos judeus egípcios, dos libaneses da guerra civil, dos sírios que chegaram agora e de toda essa população que vem do Oriente Médio, tem vindo para o Brasil. Então, esse é o meu grande sonho, ter a possibilidade de montar uma grande plataforma digital em que as pessoas possam colaborar. Elas colocam suas informações e nós vamos ter uma forma de retornar essas informações, tanto para um público leigo como para um público pesquisador, né? E também pois é. E também, assim, eu vou precisar de um clone para fazer tudo isso, mas a grande preocupação com as bibliotecas, né? As bibliotecas espalhadas em clubes, as bibliotecas ainda não catalogadas nas universidades e nas casas das famílias, né? O que vamos fazer com tudo isso? Porque vai chegar um momento que as instituições vão falar, não interessa, o que nós vamos fazer com esse material todo, né? Então, são projetos grandes, né? Então... Mas é bom, né? Porque deixa a gente sempre em movimento, né? Pesquisador é isso, a gente está sempre emendando um projeto com o outro, né? Não sei, às vezes eu fico pensando, não sei se vai dar tempo, né? Porque tanto projeto, né? Não sei se eu vou durar até lá, mas a ideia continua e é o grande motivador, né? É a dínamo que a gente precisa, né? Para a potência para a gente continuar girando aí. Heloísa, quero te agradecer imensamente. Eu ia te perguntar o recado final, mas você já deu, né? Também, né? Que a gente não deixar perder. Eu não sei se você quer acrescentar mais alguma coisa ao recado final para os pesquisadores sobre a imigração. Que as pessoas se interessem mais, que os jovens tenham mais orgulho dessa origem, que busquem, que procurem informações, que entrem em contato com a gente, que pesquisem também. Eu não sei se você depois vai poder colocar o link quando eu divulgar no Instagram e no Face, eu vou colocar o link da USEC para quem quiser acessar. Para conhecer. Para conhecer a matéria que você já mandou para mim. Sim, e entrar em contato comigo no projeto zec@ccab.org.br, né? Esse é o link o e-mail desse projeto, onde eu recebo todas essas informações de quem tem material, de quem já viu algum material em bibliotecas, em casas de família, quem tem fotos, né? Fotos antigas, para ver como é que a gente vai dar continuidade, né? Eu estou indo para São Paulo, te falei, né, no início de junho, dia 1º de junho, estou indo para São Paulo, para uma banca, vou ficar uns dias e vou levar comigo uns livros dessas memórias, né? Vou doar, sei lá o que você pode fazer, doar para alguma biblioteca. Né? E eu vou também levar, estou aqui entregando virtualmente o livro da Monique, que é o Trópicos Orientais e Orientes Tropicais, Reflexões sobre o Brasil e o Oriente Médio. Né? A Monique tem uma belíssima pesquisa sobre o imperador Dom Pedro II. Né? Além dos diários, ela também pesquisou os arquivos de Istambul. Então, estou entregando o livro virtualmente, aqui autografado por ela, e vou entregar pessoalmente quando a gente se encontrar aí em São Paulo. Tá, Heloísa? Muito obrigada. Eu que agradeço imensamente. Eu espero que a gente faça, né, espero que esse não seja o primeiro, que a gente não fique só nesse primeiro momento, né, que essa nossa relação ela renda frutos com o GEPOM, parcerias. A gente está à disposição para você, o que você precisar. A gente está... Né, sempre estamos somando, né? A gente quer somar, né? O importante é somar. Diminuir ninguém quer. Baixo astral, show baixo astral, né? Sim, e uma coisa importante, né? Muito importante, nós temos que estar juntos, não adianta termos inúmeras instituições, inúmeros centros culturais, inúmeros, a gente tem que estar forte, né? Junto, trabalhando junto, porque tem tanto trabalho, né? E o objetivo não é a gente ser único, por exemplo, eu fazer todo esse material, a minha preocupação sempre é estar fazendo a coisa da forma mais organizada para que
tenha uma sequência, mesmo não estando aqui, né? Então, o trilho tem que ser muito bem colocado, muito bem organizado, porque senão vai ser uma perda de investimento pessoal, investimento financeiro, que é tão difícil a gente conseguir, né? Então, que as pessoas venham, agreguem para a gente ter um trabalho mais fácil e mais completo, né? Exatamente, porque aquele velho ditado, né? A andorinha só não faz verão. E essa é a proposta do GEPOM também, né? Nós somos um coletivo e que nosso principal objetivo é divulgar a cultura do Oriente Médio, é pensar o Oriente Médio, é tirar os estereótipos do Oriente Médio, é mostrar, inclusive, né, que a coexistência, a diversidade, né? O GEPOM é um coletivo muito plural. Temos armênios, temos descendente europeu, eu tenho a Monique, né, que é judia. Então, a ideia é justamente agregar, né? A gente está de mãos juntas, porque, afinal, todos nós somos imigrantes, todos nós temos histórias para contar e todos nós queremos divulgar essa cultura, né? Fazer as pessoas refletirem sobre essa história que é belíssima, não é só história de guerra, é história também de muita alegria, né? De muita construção, né? Eu acho que é isso que a gente tem feito muito claro. Elô, muito obrigada. Eu que Muito agradeço, obrigada. foi um prazer essa Eu que conversa. agradeço. A gente vai encerrando. Vou parando aqui.